All right. Vamos repetir essa parte aqui. There are... Vocês. There are Absolutely. absolutely. Repeat. There are absolutely. There are There absolutely. are absolutely. 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 Essa palavra também quer dizer yes. Quando você fala assim, would you like ice cream? Você pode falar assim, sure. Oh, yes, I do. Ou então, yes, absolutely. Sim, totalmente. O adolescente tem um hábito de qualquer coisa, fala assim, nossa, que roupa legal, totalmente. Então, esse é usado também como gíria. Quer dizer, geralmente, sim, com certeza, tá? Absolutely. There are absolutely loads of ways. Olha, cargas, montanhas, muitas. Load, quando você faz o download, você tira muitos arquivos de dentro da internet e armazena no seu computador. Isso é o download. Então, there are absolutely loads, ou seja, muita quantidade de maneiras, ways, modos e maneiras, that ChatGPT can be used. Olha só, essa expressão aqui, eu botei de propósito sublinhado, mas acostumaram com isso pode ser usado. It can be used. It can be used. There are absolutely loads of ways ChatGPT can be used. Aqui eu vou colocar um ponto, período. Repeat. We are all discovering. Repeat. We are all discovering. We are all We are all discovering. just how useful Just how how useful this is. this is. this is. There have been. Nós vamos eliminar isso aqui e vamos fazer uma contração, uma diminuição. Vamos encurtar. Vai falar. There have been. Não vou nem ensinar isso. Vocês vão praticar assim. There have been. Quer dizer, there have been. Been é sido, estado. E o there is é haver. Então, tem havido. Vem acontecendo. There have been. There have been. Vem acontecendo. Primeira vez que eu apresento isso aqui. Então, é um padrão. É uma dessas frases que a gente tem que lembrar. Não precisa pensar na gramática, não vou entrar lá. There have been lots of discussions. Compare aqui que ele usou loads of ways. Esse texto foi feito por um professor. Loads of ways. E aqui tem lots of, que quer dizer muito. São sinônimos. No caso, a maneira que o professor fala, esqueci o nome do sujeito que fez esse texto lá do podcast, ele usa muito essa coisa, ó, absolutely, loads of ways, lots of discussions, palavra nova, discussão, não é briga, é trocar ideias. E a pronúncia é discussions, discussions. Então, não pode falar this, discussions going on. Essa expressão aqui, vocês vão entender como acontecendo. Going on. Acontecendo. Tem muita discussão. Aí vocês podem fazer a pergunta assim, ó. What's happening here? Vou colocar aqui, ó. O que está acontecendo aqui? O que está pegando aqui? O que tem? O que vocês estão fazendo? What is going on? Você chega na sala, você chega atrasada, a professora está dando uma matéria, aí, pessoal, está lá todo mundo fazendo trabalho, você está perdidão ou perdidona. Aí você fala assim, what's going on? O que está acontecendo? É a mesma coisa de
What's happening? What's happening? What's going on? What's happening? Aí a resposta, there have been lots of discussions going on. Tem havido muitas discussões acontecendo sobre, se passando sobre como. How? How? It might change the world. Aqui é o modal might. Can, could, would. Can, could, would. May, might, will, etc. There have been lots of discussions going on about how it might change the world. Como ele pode mudar o mundo. Presta atenção. É muito fácil ver modal. But not that easy. Easy. Fácil. I don't know. I'm not sure. For example, se você estiver fazendo uma prova, com qual palavra você acrescentaria nesse espaço onde está o might, there have been lots of discussions going on about it. Se colocar o may e o might, aqui são sinônimos. Esse é o problema. O problema é que tem que saber muito modal verbs, é o professor. Porque ele tem que aceitar as modificações que may ou might. May é pode, might também é pode. Então, uma prova fechada de concurso, eles não podem dar questões que podem deixar dúvida. Eu, por exemplo, aceitaria. There have been lots of discussions going on about how it may change the world. Como eles acham que não se pode mudar o mundo de jeito nenhum, eles colocaram uma palavra mais confusa que o meio. Meio é permissão. Então, eles colocam might, que pode ser mudar o mundo? Pode ser. Pode ser. E aqui tem, para melhor ou para pior, você tem for better or for worse. Vamos fazer novamente essa leitura. Repeat after me. There are absolutely loads of ways. There are There absolutely are absolute ways. ChatGPT ChatGPT can be used. can be used. We are all discovering. We are all discovering. Tenta, tá rápido. Mas vamos lá. We are all discovering. We are discovering Just how useful this is. Just how useful this is. There have been lots of discussions going on. There have been lots of discussions going on. Going on about how. Going on about how It might change the world. It might change the world. For better or worse. For better or worse. Ok, conseguimos fazer a primeira página. Agora eu vou trabalhar. Paramos aqui em worse. Eu vou trabalhar esse texto. Para que eu estou muito feliz que vocês conseguiram ler com muita tranquilidade. E o Eros falou que vocês não iam ler, porque eu postei antes e falei, esse texto é muito difícil. Falei, bom, se é difícil, eu faço, a gente tem que aprender de uma hora a outra. E eu estou falando isso aqui não só para vocês dois, mas para quem vai assistir a aula depois. O seguinte, gente, hoje o Brasil está um barril de pólvora. Vou tentar falar em português para falar mais rápido, não tomar muito tempo da aula. Está sendo votada a CPI das fake news e hoje o Google se meteu numa questão brasileira. O Google, todo mundo sabe que é, em princípio, americana, né? Google, YouTube. Então, eles não têm direito, Estados Unidos, de se meter nas nossas questões. Nós somos um país independente. Olha, comemoramos 21 de abril.
Dia da independência do Brasil. Nós não dependemos de outros países, portanto, outros países não podem enfiar o nariz aqui. Todos os jornais estão falando isso, que vai ter uma LP, uma lei aí, que vai ver a fake news. Isso, para nós que gostamos do YouTube, é muito ruim, porque eles vão cobrar das redes do Google. Por exemplo, digamos que o Pedro grave uma música e joga no YouTube. Aí o Google, todo mundo pode alcançar. No meu caso, por exemplo, pega um vídeo meu, todo mundo pode assistir. Porque quando eu jogo no Google, eu não estou dando aula para outras pessoas, mas eu não vou ser egoísta de guardar uma coisa que fica aqui dentro do meu computador. Mas para muita gente é ganha-pão, como músicos, programas de blogs, os blogueiros. Então está muito difícil. E são bilhões que vão para as grandes redes de televisão, que é a Rede Globo, Globo Lixo, que faz tudo que os Estados Unidos mandam, e a Record, que é do padre da Igreja Universal, e a CNN, que é para quem paga mais. Então, nós estamos virando puppet, bonecos daqueles de marionete dos Estados Unidos. Então, isso vai explodir, vai ser igual um rastro de tudo. E o cara que criou o GPT, um dos cientistas, ele já está falando para ter cuidado sobre isso. Por isso que eu trouxe o assunto do ChatGPT, que pode chegar a um ponto que o chat seja tão sofisticado que eles não precisem mais de nós. É como aquela história que o robô domina o mundo, exatamente aquilo. E a briga dessa lei que está havendo para ser votada é por causa das fake news trazidas pelos bolsonaristas, importados dos Estados Unidos, do Trump, e que pegou toda uma religião de pessoas boas e virou pessoas assim, igual zumbis. E houve um ataque nazista, porque a rede nazista, chamada neonazista, está querendo colocar uma rede de ódio anti-judeus. Então, criando ódio, vai passando, você já deve ter ouvido falar, eu tive vários alunos que, infelizmente, vários alunos que se cortam automutilação, que pega a gilete, vai no braço, corta, já tive umas 3. Filha de uma pessoa ligada a mim, aluno, que suicidou com 11 anos de idade. Então, essa se chama Deep Web, ó. Isso aqui, ó, deep quer dizer profundo. Web quer dizer teia de computador. Então, Deep Web is dangerous, é muito perigoso, porque são jogos de desafio. Já ouviu falar, Cris? Yes. Já? Você conhece algum caso? Sim. Não conta, não. Não conta, não. Tá? Deep Web. Então, eles estão votando hoje novas leis. Então, porque a gente quer evitar o ataque às escolas pelos nazistas, e os nazistas escolhem os mais jovens para fazer a cabeça. E a gente lembra do que foi a morte dos judeus, né? Então, isso que está sendo votado hoje em dia é extremamente importante. E a gente, para saber discutir com o mundo, porque o mundo agora vai conversar no chat GPT, as escolas, os alunos, os professores, nós temos que saber de que se trata para a gente poder discutir, de preferência em inglês, porque esse chat ainda é em inglês, né? E eu vou mostrar para vocês mais ou menos do que se trata. Então, aqui, eu vou abaixar esse aqui e vou compartilhar o mesmo texto. Uai, cadê você? Cadê você? Não é você. Não é você. Pera. Eu vou baixar aqui. Vou aumentar. Aqui. All right. Share. Compartilhar. Vamos treinar. Vamos praticar. Não é só ler. O professor lê, o aluno repete, não. Tem que ler e praticar. Então, vamos lá.
Lembrando novamente que skinning é quando você dá uma lida assim, ó, como nós fizemos. E o scanning é você procurar coisa por coisa. Eu acho que não vão precisar procurar coisa por coisa, não, mas eu quero chamar a atenção de vocês para algumas palavras. Everybody significa todos. Ei, gente! No Brasil, todos virou gente. Então, hello, everybody. Repeat. Hello, everybody. Hello, everybody. Hello, everybody. Agora vamos falar igual o cara que gravou isso em inglês britânico. Hello, everybody. Hello, everybody. Vocês viram. Se vocês rirem, vocês não conseguem falar inglês britânico. Hello, everybody. Hello, everybody. Repeat. Hello, everybody. Hello, everybody. Hello, everybody. Vocês estão muito americanizados pelo meu gosto, hein? Então tá, aqui eu tenho o verbo listen. E aqui eu vou aumentar um pouquinho a letra. Substituir. Aqui, substituir, sai. Selecionar. Selecionar tudo. Vou ver se aqui melhorou. Me tira daqui. Então, vamos lá. Repeat. Listen. Listen. Quando eu quero chamar a atenção de vocês, eu falo assim, class, listen to me. Class, listen to me. Ok, quando você quer chamar a atenção, quando você quer falar assim, ó, me escuta, tá? Me escuta. Fala, listen to me. Listen to me. Ok. Esse verbo, se você colocar ER, você vai ter aquele processo que eu já falei várias vezes. E e R, eles quem ou o que faz essa ação de escutar. Quem faz a ação de escutar são escutantes, tá? Bem brasileiro, escutantes. Em português, a gente chama de ouvintes, mas eu gosto de escutantes. Hello, video viewers. Aqui também é substantivo, quer dizer, uma paisagem, e é também o ato de você ver. Então, quem vê são os telespectadores, os ouvintes também. Quem vê, na verdade, vê, né? Vê na tela. São aqueles que assistem, que prestam atenção, que veem. São viewers. É usado para televisão, programas de televisão e para vídeo. Então, listen, você tem os listeners, os ouvintes. Viewers são aqueles que assistem, é a plateia. Aqui você tem a expressão bem-vindo. Vocês conhecem o welcome como thank you, welcome. O welcome back aqui é bem-vindo de volta a meu. Tu aqui é a letrinha A em português, ao meu podcast. Eu coloquei para baixo que vou falar em português, depois eu gravo para vocês estudarem inglês. Podcast é um programa onde você armazena conteúdos ou de rádio ou de vídeo, faz a sua playlist e carrega dentro do seu celular. Então, o professor ele tem um podcast, porque alguns só escutam. Estudantes do mundo inteiro, ele é professor acompanhado por pessoas do mundo inteiro. É um grande, ótimo professor de inglês, mas é britânico, né? Então não pode nadar muito na praia dele, não. Então, podcast, ele faz uma gravação que é transmitida pelo YouTube, que você pode baixar num programa no seu celular e pode acompanhar o podcast dele, direto do YouTube, do seu celular. Aí você fala, mas, Tite, isso não tem nada demais, não. Tem, porque o YouTube tem propaganda.
Se você faz o podcast, escolhe os vídeos e coloca ali igual você arruma camiseta na gaveta, você vai ter só aquilo que você quer. Na hora que você for estudar, você também pode estudar sem estar conectado. Você pode estar no seu podcast, está na rua, você está estudando, está viajando, você está estudando, você está ouvindo música. Então, pod é um lugar de armazenar, como um favo de ervilha. E ele armazena o quê? Aquilo que é cast. Eu custei aprender essa palavra. É uma palavra que eu não uso. Cast é colocar, adicionar, jogar. Eu jogo meus desejos a teus pés. I cast. Eu acho que vocês vão esquecer, mas está aí, quando vocês acharem de novo, vocês vão lembrar. Tá? Tem muita música com essa palavra cast. Eu não uso. Podcast é um programa que você baixa o conteúdo. Welcome back to meu podcast for learn. Learn, que é o verbo. O ER é o processo de que ou quem aprende. Verbo aprender. I learn English. E quem learn English é learner of English around the world. I hope you're doing well today and that you're ready for this epic episode. Que não é isso aqui, não. Era lá que eu fiz uma... Eu preparei... Salvar. Não? Screen share, resolve the share windows closed. Aqui. Tava, não tá mais. Share. Ok. Vou aumentar. Tá dando para vocês verem o texto? Yes. All right. Então, vamos aumentar aqui. Veja bem, eu estou praticando para na hora que vocês leiam, discutirem sobre o ChatGPT, eu já vou dar um resumo para vocês. Mas para não ficar decoreba e sem aprendizagem, nós temos aqui, ó. And we are recording. Já gravei para vocês que o record, quando é verbo, a sílaba forte é no record. Quando é substantivo, é record. Vou ensinar isso separado. Aqui é recording. Vou voltar aqui, tirar isso aqui. Recording. Nós estamos gravando. Hello. Hello, everybody. Sad look. Presta atenção. Para leituras universitárias, vocês que estão estudando inglês para o trabalho e para o mundo universitário, eles procuram alunos que saibam usar palavras links nos textos. Oi, todo mundo, disse look. Se eu falo assim, hello, Crisla, hello, Karina, hello, Raquel, hello, everybody. Eu estou falando, speech. Mas se eu contar uma narrativa, a palavra da moda, narrativa, em terceira pessoa, eu sou a primeira, vocês são a segunda pessoa, e o Luke é o autor do texto. Então, ele é terceira pessoa. Então, quando o texto é de terceira pessoa, presta atenção que isso é coisa de português. Ele é indireto, porque eu não estou falando com o Luke. Eu estou dizendo a vocês que uma terceira pessoa disse. Isso é extremamente importante em provas de texto, tá? Quando você vai declarar que alguém disse alguma coisa, você vai falar said look. O look diz look, look. Hello, everybody, said look. Hello, listeners. Hello, video viewers. Então, aqui nós temos. Vamos lá, vamos praticar. Se viu, virou viewers. Play. Tocar. Jogar. Como é que fica jogadores? Player.
E o plural? Players. Players. Repeat. Play players. Play Play players. players. Play players. Vamos lá. Play players. Play players. Play players. Excelente. Continuando. Sing é o verbo cantar. Come back here. Sing. I sing, you sing. Nós cantamos. Aqueles que cantam são os Singers. singers. Repeat, singers. 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 Agora vamos treinar o ER. Repeat after me. Listeners. 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 Viewers. Viewers. Hearers. Singers. 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 Players. 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 Readers. 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 Readers são os leitores. Read, verbo ler. Readers são os leitores. Então, o mundo fala readers. Vocês podem falar readers também, mas o nosso inglês, que é o americano, quando a letra T de today e D de dog estão entre duas vogais, a letra tem um som de R. Então, vai ficar readers. Readers. Yes, readers. Hello, readers. My readers. I have readers. Eu tenho leitores. Vou fazer a mesma coisa com o verbo escrever. Ó, write, 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 write. Já tenho I, eu coloco o R. Vai ficar primeiro writers. Repeat, writers. Writers. Writer. Writers. Writers. Writer. Again, writers. Writers. Writer. Tira o U, Pedro. Writers. Writers. Não tem U. Começa com R. Vai lá. Writers. Writers. Yeah. Agora, outra. Vamos já quem está estudando. Aqui, ó, tem write, verbo escrever. Escrever. Desculpa, eu estou com minha irmã no hospital, estou com minha cabeça veio fora do ar hoje. Write, pegou dengue. Já tem a terceira pessoa da minha família que pega dengue. Eu fico de calça comprida e meia o dia todo. E a noite toda. Para não usar uma calça mais confortável, comfortable. Pants, por causa de mosquito. E haja bloqueador de mosquito. Você tem o verbo write. I write, you write, he writes. Repeat, please. I write, you write, he writes. I write, you I write. write, you write, we write. O passado, I não pronuncia o W, você vai pronunciar wrote. I wrote a poem. Eu escrevi um poema. Repeat. I wrote a poem. I wrote a poem. I wrote a poem. All right. Repeat. Write, wrote. Write, Write, wrote. Para você escrever o verbo três, você vai dobrar o T, porque aqui, ó, consoante, vogal, consoante. Então, dobra o T, double T, e coloca EN. O W continua sendo ignorado, não pronuncia, começa do RI. RI não é RI, vamos lá. RE, RE. Um T engole o outro, então já tem menos um T. E o T entre duas vogais tem som de RE, não é? Então, a palavra written, vocês vão ler written. Repeat. Written. Written. Repeat after me. Write, wrote, written. Write, wrote, written. Excellent.
Tá vendo que agora eu estou amarrando coisas que eu deixei buraco. Question number 3. Aqui no 1. Welcome back to my podcast. Vocês vão pensar assim, vamos aprender, ao invés de responder perguntas, aprender a perguntar. Welcome back to... Aí vamos usar o W, questões com WH. Who, what, where, when. Pensem assim, bem-vindo ao meu podcast. Então, vocês são bem-vindos por quê? A quê? Para que vocês são bem-vindos? Aqui, já tem um for aqui, ó. A que vocês são bem-vindos? For what? Você fala assim, Priscila, Pedro, you are welcome back to my podcast. Welcome back to my podcast. Bem-vindos para o meu podcast. Aí vocês, you don't know. So you say, for what? Mas por quê? For what? For what? Repeat. For what? For what? For what? For my podcast. Repeat. My podcast. My podcast. Isso aqui eu vou mandar separado para vocês. My podcast. What is a podcast? What's a podcast? Vamos ver. Vamos aprender a dar uma definição maior com uma frase maior. Então, quando a frase é muito grande, nova e difícil, um assunto atual, eu começo a quebrar a frase. Porque se eu ler assim, ó, the process of making digital recordings of radio programs that people can download from the internet. Eu começo aqui, quando chega no meio, já não estou prestando atenção mais no que eu estou falando. Se eu não presto atenção, eu não vou saber explicar o que é um podcast em inglês. Então, vamos lá. Repeat after me. Tudo que eu falar, vocês falam. What is a podcast? Repeat. What's a podcast? What's a podcast? Repeat. A process. A process. A process of. A A process of. process of. Podcast is the process of. Podcast is A the podcast process of. A process of making. A process of A making. process of making. Digital. Digital, vou falar igual o inglês britânico, mas digital recordings. Digital recordings, vai. Digital G. Não pode falar G. Eu estou fazendo uma pesquisa que eu estou achando, que eu não vejo nos livros, mas como professora, fica atenta. Eu não me lembro de nenhuma palavra que o G tem só G em inglês, como em gelo. Não achei nenhuma, porque aqui, por exemplo, não é digital, é G. Digi. Vamos lá. Digi. Digital. Digital. Isso. Coloca bastante Digital. J aqui com D aqui. Digital. 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 Yes. Digital. Record. 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 Recordings. Recording. Recording. Olha, isso aqui é um substantivo. Ah, não. O processo de fazer gravações. É verbo. Digital recordings of radio. Fazer, gravar, som de rádio. Em português é substantivo. Mas em inglês eu acho que eles estão lendo não como recordings, que eu estou acostumado a ver recordings.
Então, vamos lá. Repeat. The process of making digital recordings. The process of The making process of making digital recordings. Recordings of radio. recordings of radio. Recordings of radio. Recordings of radio programs. Recordings of radio programs. Programs. Agora vamos começar aqui de novo. Repeat. What's a podcast? What's What's a a podcast? It's the process of It's the It's process the of process of making digital recordings making making digital digital recordings of radio programs, of radio programs, digital recordings of radio programs, digital digital recordings of record radio of programs. Mas programs. muito bem. É que vocês estão no processo ainda prática, gente. E eu estou mudando de pequenas leituras para grandes leituras. Então, vocês estão indo bem, estão ótimo, excelente. Vamos lá. Making digital recordings of radio programs. Making Digital recordings recording of radio programs. Agora, vamos puxar uma ajudinha aqui no português. O que é um podcast? Primeiro, você tem que pensar assim, que ele é um processo. É uma palavra super problemática, tanto em português e em inglês. Quando os alunos falavam sobre outras matérias, meus alunos de português, eles falavam muito da palavra processo. Eu falei assim, explica para mim o que é um processo. Não estou falando de processo judicial, não. O que é um processo? Aí eu sentia que meus alunos tinham dificuldade de falar em português o que é um processo. Um processo é uma relação entre o primeiro e o último. Ele vai processando 01, 05, 010, imaginando que o último seja 10. Então, o que se passa de 0 a 10 é um processo. Então, o podcast é tudo aquilo que se passa ao fazer. Aqui, vou dar principalmente para você, Cris, que está aí próximo ao Enem. Isso aqui é uma preposition, Pedro. Of, quer dizer de. Em português, de, desde, com, contra, em cima, embaixo, ao redor. São palavras que servem para ligar. Making, digital recording, então é a palavra processo. Todas as vezes, matéria do livro avançado, que um verbo vem depois de preposição, ao invés de você falar to make, você fala making. Digamos assim, o processo de gostar. A palavra gostar é like. Você pode falar assim, gostar não é like, gostar é to like. To like. The process of to like. Só que essa linguagem básica, nós vamos aqui aprender que todo verbo, depois de uma preposição, ele vem com o ing e ele não está no gerúndio. Ele está no infinitivo, no nome dele. O verbo fazendo volta para fazer. Então, o processo de fazer gravações digitais. Pensa na cabeça de vocês. Ele está fazendo gravações. Gravações digital é gravação no computador, no smartphone. É digital. Então, ele está fazendo um processo. O podcast é um processo. É um programa de fazer digitalmente gravações. Vamos lá. Explica para mim, Cris, o que é um podcast em português? Então, com as suas palavras. Pode traduzir. um podcast. Pode traduzir. É o processo de quê? De gravações. Aham.
Geralmente é Não, não semanalmente. inventa, não. Está escrito aqui, de gravação o quê? Digitais. Isso. É um processo de fazer gravações digitais. Então, fala em português. Estou ensinando português para ensinar inglês. Podcast é o processo de fazer gravações digitais. Repete. Podcast é um processo de fazer gravações digitais. Ok. Pedro, o que é um podcast? Um processo para fazer gravações de All right. Repeat in English. Podcast is a process. podcast Podcast is a process of making digital recordings. of of making making digital recordings. records. All right. Ele faz gravações de onde? Of radio programs. Of radio programs. Continue em português. Ele faz gravações digitais de onde? De trás para frente, hein? Começa a traduzir de trás para frente. De Programas de rádio. isso. Lembrando que rádio aqui é rádio digital, tá? No caso, YouTube. Uhum. That people can download from the internet. Está explicado abaixo, ó. Programas. Vou tirar o radio aqui. Programas que as pessoas podem fazer download da internet. Então, vamos lá. Fala em português. Programa que as pessoas podem fazer download da internet. Programas que as pessoas podem fazer download da internet. Very good. Excellent. Repeat after me. What is a podcast? What is a podcast? It's the process It's It the is a process of making digital recordings of making digital recording, recordings of programs recordings of programs that people can download. Ai, programa fica ruim, essa palavra eu não gostei, não. Isso aqui é do dicionário. Vou colocar aqui, ó. Blogs or sites. Fica melhor para vocês gravarem. Vamos lá. Making digital recordings of blogs. No. Making digital records of blogs. Yes, very good. From blogs or sites. From blogs or sites. That people can download. That people can download. From the internet. Dorme não, Cris. From, quer dizer, from the, quer dizer, da From internet. From the internet. From the internet. From internet. Nós vamos tentar juntar. Repeat. What's a podcast? What's a podcast? What's a podcast? Podcast is the process of making digital recordings. Podcast is the process of making digital recording. Digital recording. From blogs or sites. From From blogs or sites. That people can download. That people can download. Vamos tirar pipa e colocar nós, que nós podemos. That we can download. That we can download. From the internet. From the internet. Very good. From internet. Learners of English. Vocês vão perguntar who? Who? Learners of English. Pergunta de novo. Who? Who? Learners of English. Next. Aqui, vocês perguntam. Where? Yes. Well, around the world. Vamos de novo. Pergunta essa primeira pergunta aqui.
Who? Learners of English. Where? Around the world. Ou seja, ele falou que para alunos de inglês no mundo inteiro. Ou seja, quem pode estudar inglês pode baixar o programa do podcast, que é um programa, baixa o programa e você pode gravar tudo aquilo que está dentro da internet. É tudo aquilo que te interessa gravar. Ok? Vamos dar uma paradinha aqui. Eu vou deixar para vocês, fazer um new share aqui. Eu vou deixar para vocês aqui na página. Aqui, eu já mandei para vocês antes. Só que eu gostaria que vocês, na próxima aula, você, Crícila, na segunda, não, você na terça-feira, Crícila, com a turma, aqui na 38 do livro, eu já dei as minhas respostas aqui, ó. Maybe Paul should become an auto mechanic. O Paulo devia tornar-se um mecânico de automóvel. Então, eu fiz aqui que o Guilherme pode virar, a Karina, eu, Marcelo, o Pedro, Silmara, você. Então, eu gostaria que você fizesse mais ou menos, não precisa fazer 3, não, pode fazer 6, não, pode fazer 3. Você vai descrever o que você, como você é em relação a algumas matérias não, não é esse aqui, não. Esse aqui eu vou treinar com vocês, eu não estou achando. Cadê? Should. Espera lá. Espera lá que eu estou achando. Aqui. Uai, perdi. Eu quero que vocês falem assim, eu sou bom... Should. No, should. Eu fui bom em português, fui bom em matemática, meu professor gostava de mim. Uai, sumiu. Eu mando para vocês gravado e eu vou terminar aqui agora. Não vou terminar aqui agora, não. Eu vou gravar para vocês não vou perder minha ordem, tá? Marque aí no 33 que nós vamos fazer de novo, Pedro, aquela brincadeira assim. Crícila, your last name is Teixeira. Yes? Aí você não pode falar yes. Você vai falar that's right. Crícila, can I call you Paulo? Eu posso te chamar de Paulo? Você pode responder qualquer uma dessas frases sem... Você pode responder qualquer uma dessas frases sem poder usar yes, sem poder usar não. E aqui, achei, aqui, ó, da lição 32. Pense nos seus boletins na escola. Escreva frases sobre você e seus professores. Então, eu coloquei frases verdadeiras aqui, ó. Eu era interessada em ciência e eu era boa em ciência. Meu professor estava satisfeito comigo. I was interested in science and I was good at it. Eu quero que vocês aprendam a usar a expressão at it. I was good at it. Então, você pode fazer pelo meu. Você pega uma matéria que você era bom e fala I was good at it e fala que seu professor estava feliz com você. Pleased with you. Eu era péssima em matemática e meu professor nunca teve nenhum tipo de preocupação comigo. Meu professor era gay e não gostava de mulher. Não. Esse era de português. O de matemática era preguiçoso mesmo. I was bad at math. Então, eu quero que você fale que você está interested, o que seu professor ficava. Se você era ruim em matemática,
Eu coloquei worried about me. My teacher never worried about me. Ele nunca ligou para mim. Não existia. Physical education don't interest me at all. Então, você pega uma matéria que não interessa, espero que não tenha nenhuma, mas eu coloquei at all, porque eu odiava a educação física. Eu era ruim. I was bad at it. My teacher was very rude to me. Então, vocês vão usar essas palavras que a gente já cansou de estudar aqui, ó. Ok? That's all for today. Good night, class. Good night, teacher. Good night, teacher. Bye bye. Good night, darling. Fica com Deus, gente. Boa noite. Good night.